iniciando uma jornada especial, isso é, uma série de episódios especiais denominada A Barreira. E a temática dessa jornada A Barreira é vida e morte. Fizemos as considerações iniciais e nos 2 últimos episódios analisamos as doutrinas, né, que tratam de vida e de morte do catolicismo e do protestantismo, né, no caso dos evangélicos. E agora é a terceira doutrina que iremos analisar. Teremos ainda doravante a quarta, que será Testemunha de Jeová, e a quinta, Adventista do Sétimo Dia. Essa terceira doutrina que será analisada, eu escolhi uma doutrina do mundo judaico-cristão. Na verdade, o termo judaico-cristão não é o mais correto, uma vez que cristão é um termo grego. O mais correto seria judaico-messiânico. Mas o que seria exatamente judaico-messiânico ou judaico-cristão? Seriam facções ou religiões, facções do judaísmo, né? Ser religião ligada aos judeus, né? Seriam facções do judaísmo que creem em Yeshua HaMashiach, né? Isto é, Jesus Cristo, como o Messias, Salvador, o Rei de Israel. Okay? Então talvez você possa imaginar, todos os judeus são descrentes em Yeshua, em Jesus. Não, isso não é verdade, ok? Então o fato está narrado muito bem, Romanos capítulo 11, desde o tempo em que traíram e mataram o Senhor Yeshua HaMashiach, o apóstolo Paulo orienta lá em Romanos capítulo 11, que tal qual no tempo do profeta Elias, né, que houveram 7.000 homens fiéis ao Eterno e não adoraram Baal, de igual modo, no tempo do Senhor Yeshua, né, Senhor Jesus, houveram lá os fiéis, né, um remanescente fiel que reconheceu e que seguiu, né, que foram os primeiros discípulos de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, que originalmente eram uma seita judaica denominada de Nazarenos. Okay? Então seus apóstolos eram israelitas, sua família era israelita, o apóstolo Paulo era israelita e por aí vai. Esse remanescente fiel, né, que esse remanescente fiel quase foi dizimado por conta das guerras romano-judaicas, né? O Império Romano perseguiu muito os judeus, inclusive aqueles que eram crentes em Yeshua HaMashiach, né? No entanto, a partir do século XVIII, segunda metade do século XVIII, começaram a voltar com muita força, né? Desde a Rússia, né? Desde alguns judeus messiânicos na Rússia, e movimento hebraico-cristão também na Inglaterra, e começou a crescer bastante, desde a segunda metade do século XVIII. Então hoje você tem uma série de facções aí do judaísmo, né? Isso aí você tem principalmente duas, né? Judaísmo messiânico e judaísmo nazareno. Okay? Só que as doutrinas dele não são uniformizadas. Por exemplo, você tem um grupo que aqui está, que se denominado judaísmo messiânico. Só que lá na outra cidade ou no outro estado tem um outro grupo também denominado judaísmo messiânico. Mas a doutrina de um não bate com a do outro. Ok? E um não se comunica com o outro necessariamente, ou seja, não existe exatamente uma unidade de fé. Então, dentro do judaísmo messiânico tem várias, vamos dizer, grupos e cada um pensa de uma forma e tem uma doutrina X que não necessariamente se comunica. A mesma coisa é com o judaísmo nazareno. E tem vários grupos aí denominados nazareno, mas que não necessariamente a doutrina de um bate com a do outro. E por vezes tem muita diferença, ok? Então, estou explicando isso para o pessoal não acabar não confundindo ou saber que ou seja, não existe uma uniformização, uma unidade doutrinária, ok? E muitas vezes esses grupos também não se comunicam entre si, são isolados, ok? Então, basicamente são dois. Mas geralmente o judaísmo nazareno é reconhecido, né, pelos demais ramos do judaísmo. Já o judaísmo messiânico, né,
geralmente não é reconhecido como oficial pelos demais grupos do judaísmo. São tratados até como tipo de evangélico ou cristãos messiânicos, ok? Não são considerados. Mas, enfim, a maior parte do judaísmo de hoje, o chamado judaísmo comum, é o judaísmo rabínico, ou seja, que segue os ensinamentos dos rabinos. Eles são descendentes dos fariseus, ok? Que eram justamente os inimigos religiosos, né, de Jesus, ok? Então, por isso que eles até hoje negam Yeshua HaMashiach como o filho de Elohim, como filho de Deus, como Messias, né, como Mashiach, né, o Salvador do mundo e Rei de Israel. Eles não reconhecem, ok? Eles até detestam, né, o Senhor Yeshua. É a maior parte desse judaísmo comum, que é o rabínico, ok? Inclusive, esse judaísmo rabínico segue o que? Segue o que os cristãos chamam de Antigo Testamento? Não, não exatamente, ok? Porque o, entre aspas, Antigo Testamento, para eles é o alicerce, ok? Mas o pilar que sustenta tudo é um livro, dentre outros, mas o principal chama Talmud, certo? Que seriam comentários dos rabinos, né, na Idade Média, as escrituras, e depois houveram comentários dos comentários, que veio tudo a ser compilado num livro chamado Talmud, que é o pilar que sustenta o judaísmo rabínico de hoje. Então, ou seja, as regras, né, as leis que foram criadas, muitas vezes não tem nada a ver com aquelas leis de Moisés, ok? É muito diferente mesmo, muito baseado em tradição. Então, você dizer que seguem o, entre aspas, Antigo Testamento é praticamente uma piada, entendeu? É praticamente uma piada cômica. Mas, enfim, eu só estou dando uma palha, um geralzão sobre judaísmo, né? Só para o pessoal que não conhece ou não sabe o que é. Só estou dando uma palha bem superficial mesmo, ok? Mas, enfim, o que nos interessa hoje é essa parte do judaico-cristão, né? Ser o judaico-messiânico, né? Ou essa facção do judaísmo que crê, né, em Yeshua HaMashiach como o Messias, o Cristo, o Salvador, ok? Então, ou seja, tem várias teorias, né? Como eu disse, não existe uma unidade, uma uniformização doutrinária. Então, tem algumas teorias que falam de vida e morte, né? Mas eu escolhi uma, tá? Eu escolhi uma para a gente poder estar analisando aqui, ok? Então, essa é a jornada, a barreira. Esse é o quadro Babilônia, a Grande. O episódio de hoje é a barreira judaico-cristão, ok? O episódio de hoje é a barreira judaico-messiânico. Inicialmente, para a gente poder entender, né, lembrando que a temática dessa jornada é vida e morte, ok? Então, para a gente poder entender melhor esse aspecto doutrinário de hoje, vamos analisar a célebre passagem ilustrada em Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Lembrando que no mundo, né, judaico-cristão ou judaico-messiânico, okay, eles creem na escritura do Gênesis ao Apocalipse, certo? Então seria o que os cristãos chamam, entre aspas, Antigo Testamento e Novo Testamento, fecha aspas, ok? É tudo, ok? Então vamos lá. A célebre passagem ilustrada em Lucas 16, verso 19 a 31, que é o rico e o Lázaro, né? A gente vai dar uma estudada nessa passagem, para a gente poder criar uma base melhor para o entendimento, né? Essa célebre passagem do rico e do Lázaro demonstra que havia um homem rico que vivia no luxo, enquanto o mendigo Lázaro vivia na miséria total. Após a morte deles, o rico foi, através do seu espírito fantasma, né, para um local de tormento. E o mendigo Lázaro foi em espírito fantasma, ou alma fantasma, né,
para um local de descanso, né? Paraíso. Ou seja, a questão primordial é a gente entender, após a morte, onde estavam os fantasmas do rico e do Lázaro. Olha, se você perguntar para um cristão, né, ele vai dizer, o rico foi para o inferno de tormento e Lázaro foi para o céu. Ou seja, eles dão certeza absoluta disso. É uma verdade inquestionável deles. Inclusive, eu já vi até teólogo cristão, né, famosíssimo, documentário da BBC de Londres, falar que o, entre aspas, Novo Testamento é categórico ao falar no céu e no inferno após a morte, com base nessa passagem. Ok? Eu já vi isso. Agora, está certo isso? O rico foi para o céu, o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu? Está certo isso? Não, está errado. Na realidade, não só está errado, como está totalmente errado. Ok? Está totalmente errado. Isso é o que? Isso é o desconhecimento da Bíblia, do qual são analfabetos, é desconhecimento da cultura judaica e da religião judaica do templo do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Ok? Na verdade, no caso o Senhor Yeshua HaMashiach, estava disputando com os fariseus. Ok? Os fariseus. E é importante comentar que no templo do Senhor Yeshua, né, do Senhor Jesus, haviam cerca de 20 facções do judaísmo. Okay? E algumas dessas, mais importantes dessas facções, né, eram crentes na doutrina chamada imortalidade da alma. Okay? O que é a imortalidade da alma? Após a morte, sai um fantasma do cidadão que eles chamam de alma ou de espírito. E esse fantasma vai para o além, ou sei lá para onde, para o inferno, paraíso, para o limbo, não sei para onde, enfim. Isso é a imortalidade da alma, ou seja, a morte não é a morte, mas sim a passagem para outra forma de vida. E isso é bíblico? Não. Na verdade, isso é antibíblico, isso é a doutrina do Satanás. Okay? A Bíblia é categórica ao dizer que a morte é inimiga do homem e inimiga de Yeshua HaMashiach. Ok? A solução para a morte é ressurreição em Yeshua. Mas enfim, um importante grupo como os fariseus e os essênios, ok? Eram crentes na imortalidade da alma. E nesse diálogo, né, o Senhor Yeshua estava disputando com os fariseus. Né? Então o Senhor Yeshua estava disputando com os fariseus e valeu-se da cultura judaica de seu tempo para contar essa parábola. Isso é uma parábola, ok? Importante grupo judaico da época, como eu disse, criam na imortalidade da alma. Né? Segundo tais facções do judaísmo, como os fariseus e os essênios, né, após a morte física, o espírito ou a alma, o fantasma, né, o fantasma do indivíduo iria para um local literal, chamado morada dos mortos. Isso sendo esse um lugar literal, ok? Tanto os justos quanto os ímpios iriam à morada dos mortos literal, ok? Mas existiria uma diferença. Os justos iriam ao descanso no seio de Abraão, ok? Que foi o lugar para o qual teria ido o fantasma do mendigo Lázaro. Seio de Abraão, chamado Gan Eden, enquanto os ímpios iriam para o inferno, chamado Gei Rinon, que é lixeira. Okay? Esse foi o destino do fantasma do rico. Okay? Isto é, ambos os locais, né, tanto os paraísos, né, o seio de Abraão, quanto a lixeira, né, que é o inferno, ambos os locais estariam na morada dos mortos, né, literal, sendo separados por um abismo intransponível. Ou seja, aqui a tal da morada dos mortos, né, para onde iriam os fantasmas, seria um local literal, e você tinha um Gan Eden, que é o paraíso, né, ou seio de Abraão. Seria literalmente o jardim do Éden.
é onde estiveram Adão e Eva, que teria sido precipitado da terra para essa morada dos mortos literal, conforme uma passagem que tem, né, em Ezequiel capítulo 31, verso 16. Okay? Então, esse Gan Eden, né, o jardim do Éden, seria o destino dos justos. E teríamos, né, ainda o Gei-Rinom, que é a lixeira, ou Guena, tá? O conhecido inferno. Tá? No tempo de Yeshua, o lixo era queimado num local da cidade chamado Guena, onde o lixo queimava, ok? Esse é o destino dos ímpios. E haveria ainda um abismo que separa ambos os locais, tá? O paraíso do inferno, o Gan Eden do Gei-Rinom, ok? Então, ou seja, isso daí é o que é isso? Isso aqui é a cultura e a religião judaica do tempo do Senhor Yeshua, tá? Do Senhor Jesus. Então, se surgir algum cristão falando, não, Rico e Lázaro estavam no inferno e no céu, respectivamente, por favor, digam que esse cidadão que dizer isso é um biruta, um desavisado, um desconhecedor das coisas, ok? Então, tomemos cuidado. Então, desse contexto, ok, né, essa era a crença dos fariseus e de outros grupos também, como os essênios, que criam na imortalidade da alma. Então, o Senhor Yeshua valeu-se dessa situação, né, de disputa com eles e fez uma parábola, ok? Justamente para lhes confrontar com uma parábola, né, de acordo com a própria cultura deles. Mas, enfim, o detalhe notável é que essa configuração pós-morte, né, essa morada de morte literal, isso não é bíblico, ok? Mas é um exato desenho do inferno na cultura grega, que é o Hades grego, ok? Na cultura grega, o Hades, né, o inferno, possui duas divisões, né? O Hades literal, um local físico literal, né? Teriam duas divisões. O inferno sombrio para os ímpios e o campos elíseos para os justos, ok? Mas essa coincidência da cultura, da imortalidade da alma, né, da cultura dos fariseus para com a cultura grega, né, essa coincidência não é acaso, ok? Não é pura coincidência. Porque por volta do ano 300 a.C., o Império da Grécia dominou sobre Israel. E diante da imposição forçada da cultura, da religião, da filosofia e até do idioma grego, né, tal conceito de Hades grego, né, e também o conceito da imortalidade da alma foi absorvido, né, foi absorvido por muitos israelitas, né? E nesse momento surgiu um novo judaísmo, revestido de um manto helenístico grego, né? Revestido da imortalidade da alma e da filosofia. De modo que no tempo de Yeshua, o judaísmo era totalmente diferente do tempo de Moisés e dos profetas. Ou seja, já no tempo do Senhor Yeshua, aquele judaísmo todo, com todas aquelas facções e todas aquelas tradições, todas aquelas leis absurdas que o Senhor Jesus Yeshua questionava e confrontava, né, e pelejava com ele, era um judaísmo totalmente diferente do que foi apresentado por Moisés e pelos profetas, ok? Isso deve-se muito à influência, né? A influência da cultura da Babilônia, né, no tempo do exílio dos 70 anos, e sobretudo da cultura grega, né, desde 300 anos antes de Cristo, ok? Então, como eu disse, além disso, a absorção do conceito pagão de imortalidade da alma ocorreu antes, no tempo do exílio de 70 anos da Babilônia. Então, ou seja, desde esse tempo até hoje, o judaísmo, a grande parte dele, okay, ou quase em sua totalidade, está impregnado com o conceito da imortalidade da alma.
ok? Que é um conceito pagão grego que nega as escrituras. E alguns outros segmentos do judaísmo creem até na reencarnação. Ok? Então, se 90%, 95% do judaísmo é lixo, entendeu? Inclusive para vocês terem uma ideia, essa história de mendigo, do mendigo e do homem rico, essa é uma história muito antiga, ok? Desde o Egito Antigo já existia uma história parecida na cultura popular, que era a história do mendigo de Mênfis, né? Mênfis era uma cidade do Egito, né? Essa história, né, do mendigo do rico é muito mais antiga do que se possa imaginar, tal qual fazia parte da cultura popular judaica daquele tempo, isto é, do tempo do Senhor Yeshua. Desde o Egito Antigo já existia essa história. O mendigo de Mênfis, que foi queimado vivo na miséria, enquanto um nobre rico recebeu no mesmo dia um suntuoso funeral. Mas os sacerdotes egípcios viram o mendigo vestido de linho fino no reino de Osíris, enquanto o rico foi sofrer no inferno eterno. Ou seja, essa história é uma história muito antiga, de cultura até pagã, extremamente antiga, do rico e do mendigo, ok? Então, ou seja, isso é cultura popular, né? Cultura popular e religiosa. E o Senhor Yeshua valeu-se dessa história para poder contar uma parábola. E ele tem um sentido, né? Ou seja, o que é uma parábola? O que importa numa parábola é o final, a lição moral e ética final da parábola. O meio utilizado para contar a parábola pode ser o mais absurdo e esdrúxulo possível, que não importa, ok? Vamos dando continuidade aqui. Okay. Então a gente precisa saber o seguinte, gente. Essa parábola do rico e do Lázaro, a gente precisa ter duas opções, né? Será que o Senhor Yeshua contou essa história literal, isto é, com fundamento teológico ou doutrinário a ser seguido, né? Ou seja, a gente pode crer realmente na imortalidade da alma, ou a opção 2, o Senhor Yeshua apenas valeu-se da cultura de seu tempo para contar uma parábola, ou seja, apenas uma lição moral e ética sem fundamento teológico. A gente precisa escolher. Essa parábola do rico e do Lázaro é literal mesmo? Vamos seguir realmente essa coisa toda de mortalidade da alma? Ou é só uma parábola, ou seja, só uma lição moral e ética sem um fundamento teológico? Ok? A gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Então, vamos aqui analisar os fatos, ok? Primeiro, se ambos, o rico e Lázaro, morreram, isso quer dizer que seus corpos, né, carne e osso, foram para o cemitério, ok? E teoricamente seu fantasma foi para um lugar literal chamado Lugar dos Mortos, né, onde até mesmo estabeleceram um diálogo, ou seja, eles conversaram, né? Eles conversaram entre eles. Porém, note-se que o rico pediu a Lázaro que molhasse uma esponja e lhe desse de beber para refrescar sua língua. Lembre-se desse detalhe. Mas como poderia o fantasma do rico ter sede, beber água e ter carne, no caso ter língua? Como poderia isso? Se o seu corpo, né, carne e ossos, estava no cemitério, né, teoricamente no cemitério, teria o seu fantasma, o fantasma do rico, carne, teria língua também? Estranho, né? Estranho, muito estranho, esdrúxulo, né? Sendo que o próprio Senhor Yeshua, ao ressuscitar e ser visto por seus discípulos, disse que um espírito, no caso aqui, né, um ser invisível, como um anjo, ok? Que a palavra espírito eu já expliquei nos episódios anteriores. A palavra espírito significa principalmente o fôlego de vida, né? A força vital, a mente,
o pensamento, os sentimentos, ok? Ou seja, força vital. Mas tem outros significados secundários, como o estado de ânimo, um ser, ou seja, uma criatura pessoal invisível, como um anjo ou um demônio, ok? Então, no caso aqui, o próprio Senhor Jesus, ao ressuscitar e ser visto por seus discípulos, disse que um espírito, no caso, um ser invisível, né, como um anjo, né, não tem carne e ossos. Ele disse, não tem carne e ossos. Veja, Lucas 24, verso 39. Ele disse assim, ó: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Olha, ele mesmo disse que o espírito não tem carne nem ossos. Então, como é que o espírito teria língua? E como é que ele iria ter sede e beber água, algo para refrescar a língua? Estranho, não é? Esdrúxulo e sem sentido, ok? Chega a ser bizarro. Mas por que isso? Porque é uma parábola, ok? E o meio utilizado para contar a parábola não importa. Pode ser esdrúxulo, não tem importância. Okay? Logo, se vocês aceitarem tal parábola como literal doutrina teológica, teremos de crer que os fantasmas, né, dos homens têm carne. Né? Os que vocês chamam de espírito e alma, que na realidade são fantasmas na sua teoria, né? Dos homens têm carne. No caso, tem língua, né? Tem carne, bebem água, ao mesmo tempo que os seus corpos foram para o cemitério com carne. Quer dizer, o cara morreu, vamos supor, o rico morreu, ele foi enterrado ali no cemitério, carne e osso. Mas ao mesmo tempo o fantasma dele saiu do corpo dele e foi lá pro inferno. E lá ele sentiu sede e queria refrescar a língua. Quer dizer, ele tinha carne também, o fantasma. Estranho, muito esquisito, ok? E, inclusive, não é o tema do momento, mas no caso, como os cristãos usam essa parábola para pregar o destino, céu e inferno através do fantasma após a morte, né? No caso, vocês teriam que aceitar que existe uma proximidade tal entre o céu e o inferno que é possível as pessoas se comunicarem e ter um diálogo do céu, no caso Lázaro e Abraão, para o inferno rico, né? Como dizem os cristãos, né? Usa essa parábola para justificar o destino do fantasma, céu ou inferno. Mas aí no caso dá para conversar do céu para o inferno, é isso? Agora como é que tá aí no inferno? Pô, tá um calor sinistro aqui, tá sinistro, o maçarico tá ligado, dá um copo d'água, uma cervejinha e tal, para me refrescar a língua e tal, que eu sou um fantasma, mas eu tenho língua também e tal, vá. Quer dizer, ou seja, é um absurdo, é bizarro pensar em tal possibilidade, ok? Mas isso é só uma parábola. Outro ponto, ok? Outro ponto. Segundo ponto. No caso, se a gente aceitar, se vocês aceitarem tal parábola como literal doutrina teológica, né, para ensinar a imortalidade da alma, teremos de crer que a Bíblia, isto é, a palavra de Elohim, apresenta contradições brutais e insuperáveis, e que os livros de Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Daniel estão errados sobre o assunto, né, sobre a morte. Ou seja, vamos ter que crer que Davi, Salomão, Daniel não sabiam o que falavam e escreveram errado sem inspiração divina. Vejamos, Salmo. Ok, vamos ver o que o livro do Salmo diz com relação ao estado dos mortos. Ver se bate com a parábola, ok? Salmo 146, 4 diz assim, ó: sai-lhe o espírito, isto é, o fôlego de vida, né? Força vital. Volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, morreu, está morto mesmo. Ok? Se perecem os seus pensamentos, como é que ele vai pedir uma esponja com água? Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Ok?
Diz assim, ó: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Ok? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ele diz: os mortos nada sabem, para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, ok? Na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 3, 19 a 20, diz assim, ó: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, isto é, o mesmo espírito. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Okay? Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Salmo 115, verso 17, diz assim, ó: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ok? Os mortos não louvam ao Senhor, por quê? Porque eles estão mortos. Ok? Se eles pudessem louvar ao Eterno, eles estariam vivos, né? Salmo 6, verso 5, diz assim, ó: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Isto é Davi quem está falando. Ele foi muito perseguido, correu risco de morrer. Então ele clamava ao Eterno por socorro. Aí no caso ele está dizendo, ó, no sepulcro, que é claro, ele amava adorar a Elohim, adorar o Eterno. Então ele indaga, ó: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Isto é, Davi não tinha nenhuma esperança de morrer e ir para o céu para adorar a Deus, ou ir para o paraíso, para o seio de Abraão, ficar numa boa, ficar de boa e adorar a Deus. Ok? Não, ele não tinha essa esperança, ok? Por isso que ele pediu várias vezes que o Eterno livrasse a sua alma, isto é, a sua vida, ok? Da mão dos inimigos. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Ninguém, porque morto não pode louvar. Salmo 104, verso 29, diz assim, ó: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, isto é, o espírito, morrem e voltam para o seu pó. Ok? Eles não vão para outra forma de vida. Ok? Não é a morte, não é o início de outra forma de vida. Morte, você vai para o pó. Morre e volta para o pó. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra, como o era. E o espírito, no caso o fôlego de vida ou a força vital, volte a Deus que o deu. Ora, o pó volta à terra e o espírito volte a Deus que o deu. No caso, o espírito é o quê? É um fantasma? Não. É o fôlego de vida, a força vital, tal qual quando o Senhor Yeshua estava pendurado e prestes a morrer, ele entregou o espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito ao eterno Pai, quem dá o espírito, ok? Ele, de acordo com essa passagem aqui de Eclesiastes 12:7. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele, por sua vez, a alma dele, isto é, a vida dele, foi no caso, para a morada dos mortos, mas não um destino literal, okay? Não um local literal, mas o destino comum, que é a morte, é o silêncio, okay? É o pó, é o sono, okay? Não deixará minha alma no ar, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Salmo 16:10, Atos 2:27. Okay? O espírito foi ao Pai, mas a alma, isto é, a vida dele, foi para o Hades, para a sepultura. Salmo 104, verso 29, diz assim, ó: nossa, aqui eu já fiz, eu já li. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó.
Daniel 12, verso 2, diz assim, ó: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outras para vergonha e desprezo eterno. E esse aqui sim que é o ensino bíblico, ok? Morreu, tá onde? Está no pó, ok? Está morto, de fato. Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ok? Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Bem, segundo todas essas passagens que nós analisamos aqui, não está de acordo com a parábola do rico e do Lázaro. Eu analisei Salmo, Eclesiastes e Daniel. No caso aqui, Davi, Salomão e Daniel, pelo que eles falaram aqui, o morto está no pó da terra, está dormindo, e aguardando a ressurreição. Não está dizendo que o morto está no além, via fantasma, ou que está sofrendo, ou que vai pedir água para beber, esponja para molhar a língua, né? Ou coisa do tipo, não. Será que a Bíblia tem contradições do tipo? Não, entendeu? A Bíblia não tem contradições, ok? A contradição está nos incompetentes que não sabem interpretar um texto, ok? Por quê? Qual é a conclusão da passagem do rico e do Lázaro? Okay? A passagem do rico e do Lázaro é uma parábola, ok? Só uma parábola, um ensinamento parabólico. E numa parábola, não importam os meios utilizados para a confecção da história, okay? Mas sim o seu ensinamento final, moral e ético. No caso, Yeshua contou essa parábola cujo ensinamento é: 1. Os fariseus criam em algo semelhante à teologia da prosperidade, onde quanto mais rico fosse o indivíduo, mais seria ele abençoado por Deus, enquanto os pobres seriam meio que amaldiçoados, ok? Então, Yeshua inverteu os papéis para anular tal teologia da prosperidade e demonstrar que a riqueza ou a pobreza não são condições de salvação ou de perdição, de bênção ou de maldição, que não tem nada a ver, né? Segundo ponto, ele disse na parábola, ele disse, abre aspas, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem, pois ainda que um dos mortos ressuscite, eles não o crerão. Ou seja, quando ele diz assim, ó, ainda que um dos mortos ressuscite, no caso, ainda que Yeshua ressuscite, como ressuscitou, eles não o crerão. Ou seja, mesmo com a ressurreição de Yeshua, aqueles incrédulos fariseus não creram no Filho de Elohim, no Filho de Deus, ok? Mesmo ele tendo ressuscitado. E ainda, eles têm Moisés e os profetas que os escutem, porque Moisés e os profetas dão testemunho justamente de Yeshua HaMashiach, como Filho de Elohim, ok? Então, que escutem eles, então, já que eles falam tanto em Moisés e lei, que escutem Moisés, então. Então, esse foi o ensinamento. Ou seja, esses dois pontos que são a moral, que é a moral, né, o ensinamento da parábola, o objetivo da parábola, isto é, Senhor Yeshua utilizou-se da cultura da religião do seu tempo, né, pelejando com os fariseus, utilizou-se da doutrina deles, né, da cultura deles, para confeccionar uma parábola para confrontar eles mesmos, ok? Então, esse foi o objetivo da coisa, é só uma parábola. Ou seja, nenhum doutrinador ou comentarista de elite vai formular uma teologia ou uma verdade absoluta com base numa parábola, ok? E afundar a Bíblia em contradições, como nós vimos, foram aqui várias passagens que a gente viu, ok? De Salmo, Eclesiastes e de Daniel. Ok? Não pode ter essas contradições, isso é um absurdo, ok? Então,
até me admiro isso, né? O pessoal usar a parábola para fazer doutrina, é estranho. Então aqui é categórico, ok? Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146, verso 4. Okay? Se perecem os seus pensamentos, eles não podem fazer nada, é claro. Então só passei essa introdução para a gente conhecer, né? O contexto, a doutrina da época, né? O que é essa parábola do rico e do Lázaro, como que era a configuração pós-morte, né? Daquele tempo, né? Dessas facções do judaísmo, né? Só para mostrar para vocês saberem também o que é um Gei Rinon, o que é uma Guena, uma lixeira, né? O que é o seio de Abraão, explicar direitinho, que os cristãos não conhecem, ok? Não tem esse conhecimento do contexto, da época, interpretam a Bíblia à moda deles, a moda greco-romana, então não tem esse conhecimento né, judaico, ok? Então vamos lá, agora sim aí vem a doutrina que eu escolhi, né, que foi uma, dentre algumas, eu escolhi uma desse mundo judaico-cristão, melhor dizendo, judaico-messiânico. Okay? A doutrina de vida e morte diz o seguinte, preste atenção. Primeiro, eles creem na imortalidade da alma. Okay? Primeiro ponto. Então, após a morte física, todos os indivíduos iriam para a morada dos mortos. No caso, a morada dos mortos é um local literal, okay? Um lugar onde os fantasmas vão. Okay? Sendo este um lugar literal, porém, haveriam dois lugares separados dentro dessa morada dos mortos. O primeiro lugar era o Gan Eden, que eu já expliquei, o seio de Abraão, é literalmente o jardim do Éden, que é o destino dos justos. Okay? O segundo destino é o Gei Rinon, que é a lixeira ou Guena, é o conhecido inferno, certo? Que é o lugar onde queimava o lixo antigamente, é o destino dos ímpios. E o abismo separa ambos os locais, ok? Então, ou seja, essa doutrina, né, de hoje, tá? Essa doutrina que eu estou passando com você é de hoje em dia, né? No caso aqui nós estamos em 2017, essa doutrina é ensinada por eles hoje, ok? É uma das doutrinas no mundo judaico-messiânico, ok? Mas é igualzinha a dos fariseus lá de trás e dos essênios que você explicou agora há pouco. É a mesma coisa, ok? A mesma mortalidade da alma, o mesmo seio de Abraão, a mesma lixeira, né, que é inferno, o mesmo abismo, a mesma coisa, ok? Então, quando o Senhor Yeshua teria dito lá em Lucas capítulo 23, 43, ele disse assim para o ladrão que foi pendurado do lado dele: hoje estarás comigo no paraíso, ok? Então, considerando que ele não foi, o próprio Senhor Yeshua não foi ao céu naquele dia de sua morte, né? Ele disse isso no momento quase de sua morte. E, considerando que ele não foi ao céu, isto é, ao Pai, no dia de sua morte, ele ficou 3 dias morto e depois ressuscitou, apareceu aos discípulos e tal. Somente depois disso subiu aos céus do Monte das Oliveiras, ok? Então, o paraíso que ele prometeu que estaria hoje com o ladrão, esse paraíso seria justamente o Gan Eden, isto é, o seio de Abraão, ok? Lá para onde teria ido também o mendigo Lázaro. Então teria sido nesse jardim do Éden, nesse paraíso, ok? Lá na morada dos mortos, lá ao lado de Abraão e ao lado lá do mendigo Lázaro, que ele teria encontrado com o ladrão que foi pendurado do lado dele, ok? E não o céu, né? Visto que ele não foi ao céu naquele mesmo dia. Então, esse é o detalhe. E sobre a ressurreição, talvez você me pergunte, pois é, sobre a ressurreição, eles dizem que existe a ressurreição desta morada dos mortos, ok? Dessa morada dos mortos literal, haveria uma ressurreição. No caso, os justos, né, que estariam lá no seio de Abraão, ressuscitariam para a vida eterna, no chamado Olam Rabô. O que é o Olam Rabô? É um mundo vindouro,
O Olam Rabô, o mundo futuro, o mundo vindouro, o mundo de paz e prosperidade, é aguardado na cultura judaica, antes disso na cultura hebraica, desde tempos antigos, né? Desde Moisés e etc. Ok? O mundo vindouro. Já os ímpios, seria o caso lá do rico, né? Ressuscitariam também, mas, por sua vez, retornariam ao Guerrinom, isto é, a lixeira, e lá ficariam para sempre, né? Considerando o conceito da imortalidade da alma, coitado. Deus, Elohim iria castigá-lo por trilhões incontáveis de anos, castigando os desgraçados lá no fogo do inferno, né? Seria meio estranho isso também. Então, quando eu falo aqui em ressurreição para a vida eterna no mundo vindouro, é o Olam Rabô, né? É o mundo vindouro, né? Esse momento muito aguardado na cultura judaica, né? Junto também, no caso no mundo judaico-messiânico, também aguarda-se, né? Com muita expectativa, o retorno triunfal do Messias, né? Yeshua HaMashiach, né? Uma vez que ele veio inicialmente como servo sofredor, né? E morreu pelo nosso pecado, né? Ressuscitou 3 dias após, subiu aos céus e há de voltar triunfal como Messias, né? Como Messias, rei de Israel, mas no caso ele iria voltar para reinar da cidade de Jerusalém, ok? Para reinar, isso mesmo, ele iria voltar para reinar aqui na terra mesmo, na cidade de Jerusalém, né? No período chamado milênio, né? Veja lá Apocalipse capítulo 20, para você saber o que é milênio, ou sábado, o sábado milenar. Apocalipse 19, verso 20. Perdão, veja o Apocalipse 19, verso 20, ok? E talvez você me pergunte, bem, vimos aqui para o paraíso, ou a lixeira, a ressurreição, que viu sobre o mundo vindouro, né? Retorno de Yeshua, né? Para reinar da cidade de Jerusalém, isso após o Armagedon, né? O retorno de Yeshua após o Armagedon, né? Para reinar na cidade de Jerusalém, né? Esse retorno seria no milênio, né? Apocalipse 19, verso 20. Você talvez se pergunte, pô, e o arrebatamento? Eles não creem no arrebatamento? Bem, o arrebatamento estaria fora de questão o arrebatamento para uma morada celestial, ok? No caso, o arrebatamento ocorreria no retorno do Mashiach, no Messias, né? No retorno de Yeshua, e o povo seria arrebatado nas nuvens para encontrar com ele, né? Para encontrar com Yeshua, né? Com Jesus. E imediatamente retornariam para a terra, para participar de seu reinado terrestre. Ou seja, ele teria o arrebatamento? Até teria, mas seria uma mera formalidade. Ou seja, veria o arrebatamento dos discípulos, né? Para poder encontrar com o Senhor Yeshua nas nuvens, né? No seu retorno. E imediatamente iriam retornar para a terra. Imediatamente. Para quê? Para participar de seu reinado. Para participar do reinado milenar, né? No milênio, do reinado de Yeshua, de Jesus, direto aqui na terra, direto da cidade de Jerusalém. Ok? E nesse mundo, é claro, Israel restaurado, um mundo vindouro, Israel como centro do mundo. Ok? Então, essa aí é a doutrina. Vamos agora às análises. Antes de mais nada, deixe-me... Agora sim, eu vou refrescar a língua agora. Por quê? Porque eu estou vivo, entendeu? Eu estou vivo, eu tenho carne e osso. Eu não sou um fantasma, um espírito, ok? Igual do rico, né? Porque é estranho. Se eu fosse um fantasma, como poderia eu pedir um pouco d'água para refrescar a língua? Uma vez que fantasma não tem carne e osso, né? Estranho. Mas já que eu estou bem vivo, ou seja, graças ao Eterno, estou bem vivo, e eu agora sim, eu que não sou um fantasma, vou refrescar a língua.
Aí sim, se eu fosse um fantasma no além, eu não poderia refrescar a minha língua, ok? Exceto na cabeça dos doutrinadores malucos, que para ele tudo é possível, né? Mas enfim. Então vamos à análise. Análise, o primeiro ponto. Vamos à análise dessa doutrina judaico-cristã, judaico-messiânica, né? Que no caso dizem que após a morte os indivíduos vão todos para o lugar, os fantasmas dele, melhor dizendo, vão para a morada dos mortos e seria um lugar literal, né? E haveriam dois compartimentos. O paraíso, né? Ser de Abraão, o jardim do Éden, para os justos, e a lixeira, né? O Guerrinom para os ímpios, né? Justamente igual o desenho da parábola Rico e Lázaro. O comentário é o seguinte, né? A Bíblia está errado, tá? Que a Bíblia é categórica ao dizer que os mortos não têm consciência, ok? Sendo a morada dos mortos, no caso, traduzido literalmente como sepultura, né? Que é o Sheol do hebraico e Hades do grego. Traduz-se literalmente por sepultura ou morada dos mortos. É um destino comum a todos, não um lugar literal tal qual a cultura grega, ok? Mas a gente tem que analisar as coisas não pela cultura grega, que impregnou a cultura judaica já bem séculos antes da vinda de Yeshua, mas sim pela velha cultura hebraica dos tempos de Moisés e dos profetas. Ou seja, a morte é a morte, é o sono, dorme no pó da terra. A única solução para a morte é a ressurreição. Se você analisar o Gênesis capítulo 2 e 3, quando o Eterno fez o homem, ele o fez para viver para sempre, no jardim do Éden, com acesso à árvore da vida. Como o homem escolheu desobedecer e dar ouvidos à voz do diabo através da serpente, ele desobedeceu, pecou. Como pecaminoso, o Eterno o expulsou do jardim do Éden, e tirou dele o acesso à árvore da vida. Então, pecaminoso, sem acesso à árvore da vida, o homem morre, entendeu? Por causa disso, por causa do pecado. Morre, envelhece, fica doente por causa disso, ok? Por causa do pecado. Então, a morte, de fato, é a morte. Vê ao pó e ao pó retornarás. Como o Eterno, Elohim, disse a Adão, se desobedecer, o dia em que pecar, desobedecer, certamente morrerás. Ele não disse, não, você vai passar por outra forma de vida. Você vai vir aqui para o céu, ou você vai para o inferno, que eu vou lançar você no fogo eternamente. Não, não disse isso. Disse que você vai morrer. Entendeu? Por quê? Por causa do pecado. Se você desobedecer, você vai morrer. Entendeu? Claro que o diabo, então, ou seja, a morte é a morte. A única solução para a morte é a ressurreição. Ok? Que o Eterno providenciou por sua misericórdia, enviando seu Filho unigênito, Yeshua HaMashiach, ok? Agora, o diabo, Satanás, né, como se diz, na Ra-Satã, ok? Como se diz o inimigo, Satanás, na linguagem, né, judaica, Ra-Satã, ok? É o inimigo. Então, ou seja, ele utilizou-se da serpente para enganar o homem. Ele disse, ó, certamente não morrerás. Ou seja, ele disse que o homem continuaria vivendo mesmo se pecasse. Ok? Então, a imortalidade da alma é a primeira mentira que Ra-Satã contou. Ok? É um dos pilares fundamentais, sua primeira falsa doutrina dele. É a imortalidade da alma. Ok? Então, impossível, meus queridos, chega a ser medíocre. Chega a ser medíocre. Você querer tentar conciliar a imortalidade da alma com a ressurreição. Impossível. Impossível. Uma coisa é totalmente contrária à outra. A Bíblia diz: a única solução para a morte é a ressurreição, através de Yeshua HaMashiach. Ok? A imortalidade da alma é a doutrina do Satanás, é uma mentira. Ok? Então, eu já mostrei aqui várias passagens, né?
como Eclesiastes 9:10, que é o destino dos homens, a sepultura. Pois na sepultura, o Sheol, o Hades, a morada dos mortos, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria, não há nada. Ok? Apenas aguardam a ressurreição. A ressurreição que pode ser, ou seja, eles dormem no pó e aguardam a ressurreição para a vida eterna ou para a condenação definitiva. Daniel 12, verso 2, que a gente já viu. Okay? Então, essa parábola, eu já falei, no caso rico, utilizar a parábola rico e Lázaro para justificar a imortalidade da alma é de uma incompetência sem tamanho. Porque todas as passagens que nós já vimos aqui anteriormente, okay, você vai afundar a Bíblia em contradições insuperáveis, ok? Sem contar que a parábola apresenta elementos esdrúxulos, ok? Como, por exemplo, o fantasma que tem carne, né? Que tem língua, que tem sede, que pede alguma coisa para refrescar a língua. Ou seja, é só uma parábola, não dá para fazer uma doutrina com base numa parábola isolada, uma parábola com elementos esdrúxulos, e afundar e negligenciar todas as demais passagens que a gente já viu aqui. Salmo, Eclesiastes, Daniel, e negar aquilo que o Eterno disse a Adão. Adão, se você pecar, certamente morrerás. Okay? Então não dá para fazer doutrina com um ponto isolado e fora de contexto, sei lá, gente. No caso, Alberto, o que você acha disso? Essa turma que usa a parábola, né? Uma parábola e que afunda a Bíblia em contradições e que utiliza uma parábola com elementos tão esdrúxulos como fantasma que tem língua e que tem carne, que tem sede. Enfim, o que você acha disso? Contradição bíblica? O que você acha disso, Carlos Alberto? Pois é, seria irônico se não fosse trágico. Então, essa primeira parte que vai para o seio de Abraão, e que o fantasma vai para o quinto dos infernos, e que tem, não, isso é só uma parábola. Okay? Você, sinceramente, chega a seria irônico se não fosse trágico. Então, essa primeira parte totalmente desconsiderada, está tudo errado, uma bela porcaria, ok? Vamos lá, ressurreição. No caso, existe a ressurreição da morada dos mortos literal, né? Ou seja, os fantasmas iriam voltar. No caso, os justos ressuscitam para a vida eterna no chamado Olam Rabô, o mundo vindouro, né? E os ímpios, por sua vez, retornariam ao Gehinnom, que é a lixeira. O estranho é que, no caso, se os ímpios já estavam lá, os fantasmas deles já estavam ardendo lá, e os fantasmas que, por sua vez, teriam língua e teriam carne também, enquanto carne e osso do cadáver estaria no cemitério também ao mesmo tempo, que não dá para entender nada. Mas enfim, os fantasmas voltariam, né, ia ressuscitar também o corpo também e ia voltar para a lixeira, né, para o inferno. Ou seja, eles já estavam no inferno, mas ia ressuscitar só para voltar para o inferno onde eles já estavam. Então, ou seja, é estranho, dá no mesmo. No caso aqui, os justos ressuscitariam para a vida eterna, né, no mundo vindouro, ok? No mundo vindouro, muito bem. E além disso, temos o arrebatamento, né? Que estaria fora de questão arrebatamento para o céu. No caso, o arrebatamento seria no retorno de Yeshua, né? O povo seria arrebatado às nuvens e imediatamente voltariam para a terra para participar de seu reino terrestre da cidade de Jerusalém. Pois é, só que temos um problema aqui. Ok? Por quê? O arrebatamento, você tem um arrebatamento que você vai às nuvens encontrar ao Senhor Yeshua e imediatamente volta para a terra, é uma coisa também totalmente sem sentido. Ou seja, é uma mera formalidade. Vamos supor,
Marquei aqui hoje às 18 horas com o pastor, com o Carlos Alberto e com o Cândido para fazer o comentário. Marquei aqui. Então, ou seja, eu já estou aqui, né? Que eu moro aqui, eu já estou aqui, né? Então eu vou continuar aqui, porque eu marquei às 18 horas aqui. Imagine se eu estivesse aqui, não, pego um ônibus, vou lá no centro encontrar com eles, e lá eu pego o ônibus e volto aqui para casa, onde eu já estava anteriormente e já estava marcado com eles aqui anteriormente. Isso não faz sentido, eu vou lá no centro, vou voltar à toa. Ou seja, é uma formalidade sem sentido, né? Ou seja, realmente isso está errado. Realmente existe um arrebatamento celestial, ok? E o Eterno, dispensa comentário, é poderoso para fazer isso. Tal qual ele arrebatou o profeta Elias ao céu, tal qual o Senhor Yeshua HaMashiach subiu aos céus também, ok? Outro ponto, o Senhor Yeshua falou sobre uma morada celestial para seus discípulos, né? Seus discípulos de Yeshua, aqueles que estão na adoração verdadeira. Então, você só para explicar para o pessoal o que é discípulo no mundo judaico-messiânico, ok? O que é discípulo? Porque se eu falar assim para o cristão, discípulo de Yeshua, aí ele vai pensar que são aqueles 12 lá, os 12 apóstolos, né? São os 12 discípulos, blá, 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 e os demais seguidores de Jesus são conhecidos como cristãos. Só que no mundo judaico-messiânico, discípulo, o que é discípulo? Discípulos são todos aqueles que seguem, que creem em Yeshua HaMashiach, isto é, em Jesus Cristo. Só que o discípulo, ele pode ser um judeu, né, que é um judeu que crê em Yeshua HaMashiach, né, como um do remanescente fiel, ou pode ser um gentio, ou seja, uma pessoa de qualquer nação da terra, né, que não um judeu, ou seja, um cristão, né? Então, discípulo, ele pode ser judeu ou pode ser cristão. Então, o termo discípulo é abrangente, são todos os crentes, ok? Todos, ok? Então, todos esses discípulos, né, ou seja, aqueles que estão na adoração verdadeira, né, que seguem os mandamentos de Elohim, os mandamentos do Eterno, e que tem o testemunho de Yeshua HaMashiach, ok? Essa morada celestial é justamente durante o milênio, né? Apocalipse capítulo 20, né? Essa morada celestial durante o milênio após a ressurreição e arrebatamento. É a nova Jerusalém, né? Que descerá do céu quando do novo céu e da nova terra. Apocalipse 21 e 22. Ou seja, o livro do Apocalipse tem duas ressurreições. A primeira ressurreição é no Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5. Ok? Essa ressurreição se dá logo após o retorno de Yeshua HaMashiach. Ok? Ou seja, e também, aí você tem o retorno de Yeshua, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, ou seja, dos crentes, dos discípulos, sejam eles cristãos ou judeus, ok? Primeira ressurreição dos mortos em Cristo. E, na sequência, você tem o arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Recomendo ainda 1 Coríntios 15. Ok? Então você tem o retorno de Yeshua, primeira ressurreição e o arrebatamento. Okay? Só que esse arrebatamento não é um arrebatamento para ir para as nuvens e voltar imediatamente. Não. Ok? Esse arrebatamento, ele é um arrebatamento para a morada celestial, que é a nova Jerusalém, que é a noiva, certo? A noiva de Yeshua HaMashiach, ok? Então, sobre morada celestial, ok? Sobre morada, você vai me questionar, e o Olam Rabô, o mundo vindouro, vai ter, não vai ter? Vai ter sim, okay? Porque o arrebatamento para a morada celestial é durante o milênio, okay? Durante o período de 1000 anos, ok? E aí você tem Apocalipse 19, Apocalipse 19. Okay? Agora, a partir do Apocalipse 20, aí, no início do Apocalipse 21, a nova Jerusalém desce do céu. Apocalipse 21, 22. Para quê? Porque haverá um novo céu e uma nova terra depois do milênio. Okay? Novo céu e nova terra. Ok?
Ou seja, essa nova terra é o mundo vindouro, o Olam Rabô, mas é só depois do milênio. E essa nova Jerusalém descerá do céu, ok? Deixa eu ver aqui se é no começo do Apocalipse 21. Deixa eu ver a Nova Jerusalém. Ó, Apocalipse 21, verso 1 diz assim: depois do milênio, ok? Sendo que, detalhe, vamos aos fatos. Você tem Armagedon, retorno de Yeshua, primeira ressurreição, ressurreição dos mortos em Cristo. Okay? Apocalipse 24 e 5. Depois dessa primeira ressurreição, tem um arrebatamento para a morada celestial, que é a Nova Jerusalém. Ok? Aí você tem um milênio, né? Que é o sábado milenar. Depois do milênio, aí onde Satanás vai estar preso, aí Satanás vai ser solto de novo, para enganar as nações da terra. Ok? Aqui nações da terra, ora, são aqueles que restaram de todas as nações que subiram contra Jerusalém. Isto é, aqueles que restaram do Armagedon. Zacarias capítulo 15, a gente vai ver depois. Certo? Então, ou seja, aí Satanás vai enganar essas nações, né? Ele vai ser solto depois do milênio. Mas, deixa eu ver aqui, e ele vai se rebelar contra quem? Se o povo de Deus está no céu. Ou seja, vai se rebelar contra Israel, né? Contra a cidade amada de Jerusalém. Por quê? Porque os judeus, por sua incredulidade, não vão ser arrebatados. Okay? Obviamente. Por quê? Por sua incredulidade. Eles não são mortos em Cristo. Eles não são crentes em Yeshua HaMashiach. Consequentemente, não serão arrebatados. Ok? Mas, a gente vai ver mais para frente. Na profecia de Zacarias, capítulo 15. Aí tem uma questão lá de adoração verdadeira. E durante esse milênio, após todos esses acontecimentos, após o retorno de Yeshua, arrebatamento, aí sim, como o Eterno disse, tirarei o seu coração de pedra e lhes daria um coração de carne. Então, ou seja, Israel será restaurado. Mas restaurado numa adoração verdadeira. Não é nesse lixo que é o judaísmo rabínico, não. Isso aí é lixo do Satanás. Isso daí vai passar um trator para limpar isso daí. Ok? No Armagedon. E de igual modo vai acabar com todas as religiões do mundo. Okay? Vai ser restaurada a adoração verdadeira. Zacarias 15. Durante o milênio. Então a morada celestial realmente existe. Agora, após essa rebelião de Satanás contra Israel, a última rebelião, né, ele vai ser derrotado. Aí tem a segunda ressurreição, Apocalipse 20, 12 e 13, que é a ressurreição dos demais mortos. Ok? Aí vai ter ressurreição e julgamento. Depois disso, aí sim a gente entra no Apocalipse 21, verso 1. Um novo céu e uma nova terra. E depois disso, esse Apocalipse 21, a partir do verso 9, verso 10, a Santa Jerusalém, a noiva do Cordeiro, isso é a noiva de Yeshua HaMashiach, vai descer do céu. Ok? Aí você tem um novo céu e uma nova terra. Essa nova terra é justamente, esse sim, é o mundo vindouro, o Olam Rabô, esse aí é definitivo. Ok? Então, ou seja, esse reino, esse reinado de Yeshua HaMashiach durante o milênio, é um reinado celestial. E depois do milênio, novo céu e nova terra, aí sim, será um reinado terrestre na nova terra. Aí como se diz, né? A glória de Deus será a sua luz. Ok? E o Cordeiro, isto é, Yeshua HaMashiach, será a lâmpada. Então, mas enfim, só para poder estar mostrando aqui para vocês a morada celestial, né? Que diz assim, ó, João capítulo 14, verso 1 até 13, que diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, ele virá realmente buscar o seu povo. Entendeu? Senhor Yeshua HaMashiach virá buscar o seu povo. Só que, primeiro, os que morreram vão ressuscitar primeiro. Depois, os que ficarem vivos naquele momento, todos juntos, né, junto com aqueles mortos que ressuscitaram, arrebatamento para a morada celestial. Repetindo, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Esse é o retorno dele. E vos levarei para mim mesmo. Esse aqui é o arrebatamento. Ok? Para que onde eu estiver no céu, estejais vós também. Ok? Então existe realmente a morada celestial, que é a Nova Jerusalém, que é no retorno de Yeshua, na ressurreição e no arrebatamento. Ele disse que ia preparar lugar, que na casa do Pai, isto é, no céu, tem muitas moradas, que ele iria preparar lugar, né? Que ele já foi a primeira vez para preparar lugar, e virá outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Então, realmente, Filipenses 3, 20 a 21, o apóstolo Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Yeshua HaMashiach. Okay? Transformará nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso. Ou seja, não seremos um fantasma sem corpo, mas teremos um novo corpo, restaurado, um corpo glorioso, um corpo espiritual incorruptível, semelhante ao corpo de Yeshua HaMashiach, ok? Transformará nosso corpo segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, ok? Repetindo o verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Yeshua HaMashiach. Então, outras passagens aqui que ele disse, Mateus 6, 19 a 21, que ele disse, não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. Ok? Ele diz assim, se você quer ser perfeito, venda teus bens e você terá um tesouro no céu. Ele está falando tesouro no céu. Olha, ter um tesouro no céu para quê? Se você não vai para lá. Não é verdade? Então não faz sentido. Não faz sentido algum. A menos que houvesse algum caixa eletrônico aqui, no Olam Rabô tem um caixa eletrônico no qual você passa o cartão e cai o dinheiro do céu imediatamente. Sai lá no caixa eletrônico, só se for isso, né? Mas enfim, eu sei, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar o lugar, e quando eu for, eu vou preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Isto é, na casa do Pai, nas moradas, na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial e santa, ok? Essa aí sim, essa é top, ok? Então, Olam Rabô, né? Então, realmente existe um arrebatamento, né? Realmente existe a morada celestial. E o reinado milenar de Yeshua e de seus discípulos é um reinado celestial, ok? Então, Olam Rabô, mundo vindouro, né? Um momento tão aguardado. Então, a gente tem que ter atenção à sequência dos fatos. Eu vou explicar para você de novo. Primeiro, Armagedon, Apocalipse 19. Segundo, retorno de Yeshua HaMashiach, que aí no caso, também Apocalipse 19, segunda parte, ok? Depois, ressurreição dos mortos em Cristo, dos discípulos. Essa é a primeira ressurreição, ok? Conforme Apocalipse 20, capítulo 4 a 6. E você tem o retorno, a primeira ressurreição, e você tem um arrebatamento. De 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ou seja, esse arrebatamento realmente é para uma morada celestial. E o que acontece no período chamado... Para quê? No período chamado milênio. Ou seja, um reino realmente celestial. E no milênio, na realidade, no milênio, a gente tem que ter em mente o seguinte: somente os verdadeiros discípulos que participam dessa primeira ressurreição, ok? Serão arrebatados para a morada celestial, a Nova Jerusalém, do Apocalipse capítulo 21, né? Nesse milênio, depois da Armagedon, as forças políticas e toda a religião do mundo vão ser destruídas. Você
pode escrever isso daí. É trator nessas porcarias. Ok? É trator, vai passar, inclusive esse judaísmo rabínico, essa porcaria, é trator, para acabar com isso. Ok? Essa cristandade apóstata aí também, é trator para cima de vocês também. Entendeu? É trator em todo mundo. Menos, é claro, na igreja de Yeshua HaMashiach, né? Que é a oficial do milênio. Essa aí é a oficial do milênio. Bem, então essa é a queda de Babilônia Grande, Apocalipse 18. Será restaurada a verdadeira adoração, a verdadeira religião. E Israel será o centro do mundo. Claro, os judeus, claro, a maior parte deles, isto é, aqueles que não creem em Yeshua, né? Excetuando-se é claro, os remanescentes fiel. Né? Os judeus não serão arrebatados por sua descrença, realmente, no Filho de Elohim. Mas o Eterno vai cumprir a sua promessa de restauração. São várias profecias, né? Jeremias, várias profecias dos profetas de uma restauração definitiva de Israel. Okay? Então o Eterno vai cumprir a sua promessa, porque os judeus são filhos da promessa. Okay? Já os gentios são filhos da graça. Tá? Então, e o que restar de todos os povos será trazido também a verdadeira adoração, ou seja, o que restar do Armagedon, né? Serão trazidos a verdadeira religião também. Okay? Isso que eu estou falando é profético, é bíblico, porque eu aqui não invento nada. Então, se a gente analisar o profeta Zacarias, capítulo 14, okay? A gente precisa analisar direitinho Zacarias, capítulo 14, para poder entender isso que eu estou falando aqui. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu localizar aqui rapidinho. Zacarias, capítulo 14. Só um momento. Eu já estou achando aqui. Zacarias 14. Ah, tá. Então, vamos analisar aqui, ó. Zacarias, capítulo 14. São 4 pontos. Ok? 4 pontos a gente tem que ter em mente. Essa profecia do Zacarias, capítulo 14. São 4 ensinamentos. Primeiro, o cerco de Jerusalém, certo? Ele fala sobre um cerco de Jerusalém. Segundo, sobre a vinda do Eterno. No caso, a vinda do Eterno se dará através de seu Filho unigênito. Então, no caso, ele está se referindo ao retorno de Yeshua HaMashiach. Okay? Terceiro ponto, livramento do povo de Deus. Okay? E quarto ponto, a restauração da verdadeira adoração. São 4 pontos. Então, para a gente saber se essa profecia está cumprida ou não, a gente precisa analisar para saber se os 4 pontos estão cumpridos. Ok? Tem que ter um cerco de Jerusalém, tem que ter a vinda do Eterno, né? Tem que ter o livramento do povo de Deus, tem que ter a restauração da adoração verdadeira. Tem que ter 4 pontos. Então vamos analisar aqui a profecia para a gente saber se é uma profecia velha ou se ainda não aconteceu. Velha não, antiga, né? Diz assim, Zacarias 14, diz assim, ó: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, esse é o primeiro ponto. Ponto 1. Esse parágrafo que eu li aqui é o ponto 1, é o cerco de Jerusalém. Bem, considerando que o profeta Zacarias ele viveu no tempo do Império da Pérsia, né? O Império da Pérsia não cercou Jerusalém. Aí teve o Império da Grécia, né? Que realmente o Senhor pelejou contra o Império da Grécia, ajudou na peleja, e Israel venceu a maior potência do mundo, realmente, né? Aí depois a gente teve... Então, poderia até ser esse momento,
da Grécia. Depois teve o Império Romano que destruiu tudo, então o Senhor não pelejou nessa batalha, Israel perdeu e foi destruído. E depois vieram os muçulmanos e tomaram a cidade, então também o Senhor não pelejou contra ele. Depois vieram as cruzadas católicas, né, dos cristãos contra os muçulmanos, foi aquela carnificina que não deu em nada. Então o Senhor tampouco se meteu nisso aí. Blá, blá. E no final agora teve a guerra dos 6 dias que Israel voltou para casa. Então até poderia ser algo do tipo, né? Mas vamos continuar analisando. Então aqui ele já falou o cerco de Jerusalém. Agora, continuando. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Ele está citando aqui o Monte das Oliveiras. Esse é o ponto 2, que é a vinda do Eterno. Mas na realidade, a vinda do Eterno se dá através de seu Filho unigênito, como ele faz todas as coisas, né? Então, esse aqui é o retorno de Yeshua HaMashiach, né? Seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O mesmo Monte das Oliveiras que ele subiu aos céus, ok? É o Monte das Oliveiras do qual ele vai retornar. Isso aqui está no livro de Atos. Você vê no comecinho do livro aqui. Só um momentinho aqui, Atos. Então aqui, ó. No caso, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 1. Deixa eu me ver aqui qual verso. Bem, lá no Atos capítulo 1, está dizendo que do mesmo Monte das Oliveiras do qual ele subiu, né, aos céus, ele haveria de retornar, né? A verso 11 diz assim, ó: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, né, Yeshua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Né, pois é. Então, ele vai, no caso aqui, está tratando do retorno de Yeshua, esse ponto 2. Então, esse ponto 2 aí, bem, parece que não foi cumprido, não. Diz assim, ó, continuando. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Esse aqui já é o ponto 3, ele está citando o livramento do povo, certo? Continuando. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Caso, ou todos os santos anjos contigo, né? Aí vai depender da tradução. Esse aqui já seria o ponto 2. Né? Seria o ponto 2, seria a vinda do Eterno, como era esperado desde tempos antigos. Mas essa vinda, né, se você estudar mais para frente as escrituras, vai saber essa vinda se dá através de seu filho. No caso aqui, ó, e acontecerá, continuando, e acontecerá que naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Esse, mais uma vez, é o ponto 1, né, o cerco de Jerusalém. O que ele está citando aqui, ó, não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, é o Armagedon, entendeu? É o Armagedon. Continuando. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e metade dela para o mar ocidental, no verão e no inverno, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Isso aqui não está cumprido ainda, né? Toda a terra em redor se tornará em planície, né? No caso, Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar. Ok?
Então, esse aqui é o ponto 2, né? Acho que é o ponto 2, que fala do um dia, né? Um dia do eterno, um dia do retorno de Yeshua HaMashiach, né? Continuando. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Esse aqui é o ponto 3, livramento do povo de Deus, né? Continuando, ó. E essa será a praga, então, que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, né? A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão de seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Isso aqui é o ponto 1, ou seja, ele cita realmente um cerco de Jerusalém, né? E é claro, o Eterno guerreando, né, a favor de seu povo. Então também seria o livramento do povo. Continuando. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão juntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Isso aqui ele cita livramento também, certo? Livramento de seu povo. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi essa praga. Isso aqui é o ponto 1, né? São as nações cercando Jerusalém. Quando ele cita aqui cavalo, mulo, camelo, jumento e todos os animais, ele está se referindo, isso aqui é simbólico, né? Naquela época, isso aí eram aparelhagens de guerra. Naquela época não havia tanques de guerra, havia aviões a jato, essas coisas, óbvio, ok? Então isso aqui, traduzindo-se para hoje, cavalos, camelos e etc. Tal, seriam aparelhagens de guerra, ok? Continuando, agora o ponto 4 é o que eu quero. Então ele está citando aqui livramento do seu povo, ele está citando nações vindo contra o seu povo, isto é, e sempre Jerusalém no meio da história. Por quê? Se você analisar, hoje Jerusalém é um estopim, um barril de pólvora, ok? É uma cidade que não tem riqueza natural, que não tem porto, não é uma grande cidade, não tem grande beleza natural, não tem petróleo, ou seja, não tem o mar, enfim, uma cidade teoricamente sem atrativos, mas é uma cidade que o mundo inteiro está de olho naquela cidade. Se der algum problema aí, meu amigo, complicou, tá? Então ele cita o Eterno guerreando, né, intervindo na batalha, o livramento do seu povo, as nações cercando Jerusalém, é o que ele está citando aqui. Mas agora vem um ponto 4 que eu quero, que é a restauração da verdadeira adoração, que diz assim, ó: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, isto é, todos aqueles que restarem do Armagedon, ok? Subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos, ou seja, não haverá mais religião, ok? Todos que restarem do Armagedon, que será terrível, vocês nem podem imaginar, ok? O quão terrível será. Então, os que restarem, que vão ver tudo isso, a ressurreição, o arrebatamento, o retorno de Yeshua, o livramento de Israel, vão ver o Eterno guerreando, o que aniquilando as nações, os exércitos da besta, do falso profeta, ou seja, as religiões vão acabar. Não haverá dúvida de quem é o verdadeiro e o único Eterno, e o único Deus, ok? Então, ou seja, todos subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa do tabernáculo. Quando ele diz subirão de ano em ano, como funcionava a adoração na época do profeta Zacarias? Todas as pessoas que subiam, ok, ou seja, para Jerusalém para adorar, né? Havia o templo, etc. Inclusive os gentios, ou seja, os judeus que estavam espalhados pelas nações, poderiam vir também e adorar. Claro que os gentios não poderiam adentrar o templo, ok? Mas enfim, como foi no caso do dia do Pentecostes, haviam pessoas de várias nações, ou seja, principalmente judeus de várias nações, que estavam ali em Jerusalém para adorar. Então, traduzindo isso para a linguagem de hoje, subir
para Jerusalém significa prestar culto ao Eterno, ao Deus verdadeiro, e abandonar tudo que tem de falso, que a gente denuncia sempre aqui, tá? Que eu estou sempre denunciando, ok? Então isso aqui é restauração, e quando ele cita aqui, ó, para celebrar a festa do tabernáculo, isso é adoração verdadeira. Então a adoração realmente 100% verdadeira não existe, entendeu? É só aqui na igreja de Yeshua, que é oficial do milênio, ok? Por exemplo, na cristandade, no cristianismo, nem festa do tabernáculo eles celebram, não sabem nem o que que é. Tudo é pagão, eles só celebram coisa pagã. Dia dos namorados, é a Páscoa Dominical, é o Natal, que é uma mentira. Os caras só celebram feriado pagão, velho. Não conhecem e não se importam e não dão a mínima, ok? Para os feriados bíblicos. E os ensinos deles são baseados em filosofia de Platão, que é trindade e imortalidade da alma. Você não conhece a adoração verdadeira também. Tá? Então isso aqui está dizendo adoração verdadeira. Continuando, preste atenção. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, Yahweh, o Pai, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ok? E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, e virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa do tabernáculo. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Olha, isso aqui é restauração da adoração verdadeira. Está claro, essa profecia não foi cumprida. Então, quando ele diz aqui, ó, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, lógico, naquela época, quem queria adorar o Senhor dos Exércitos ia diretamente subir a Jerusalém, fazia peregrinação. Só que hoje, né, traduzindo isso para a linguagem mais moderna, não será necessário literalmente subir a Jerusalém, ir lá pegar o avião ou sei lá o meio de transporte que sobrar, ir lá não. Ou seja, prestar culto, é religião verdadeira, o verdadeiro culto no Espírito na verdade. Ok? É isso que ele está querendo dizer. Ok? Não virá sobre ele a chuva, ou seja, não virá a bênção. E se a família dos egípcios, quando diz aqui a família dos egípcios, é simbólico também. Traduzindo para a linguagem de outra, é a família dos gentios, ou seja, de todas as nações. Ok? De todas as nações gentílicas. E se a família, de alguma família, não subir, ou seja, não prestar o culto verdadeiro, a verdadeira religião, ok? Não virá sobre eles, não virá chuva, né, não virá bênção, e virá sobre eles a praga. Ou seja, o negócio vai ser para valer. Virá a praga que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa de tabernáculo. Isto é, a festa de tabernáculo aqui simboliza a adoração verdadeira, a religião verdadeira. Ou seja, nessa restauração da adoração verdadeira, não vai ter conversa não, meu amigo. Não vai ter feitiçaria, não vai ter idolatria, não vai ter imagem, não vai ter imortalidade da alma, não vai ter ateísmo, ok? O negócio da Armagedon vai ser feio, que vocês nem podem imaginar. Então, durante o milênio, vai ser assim que vai funcionar a situação. É a adoração verdadeira. E não vai ter margem para conversa fiada, não. Entendeu? Então, essa profecia sensacional, Zacarias capítulo 14. Fala de quê? Do cerco de Jerusalém, que é o primeiro ponto, isto é, do Armagedon. O segundo ponto, ele está tratando do retorno de Yeshua HaMashiach. O terceiro ponto é do livramento de seu povo. Ok? No caso aqui, há livramento de Israel, mas eles foram infiéis, mas Deus é fiel. Ele vai tirar o seu coração de pedra para colocar o coração de carne, ok? E o quarto, inclusive, é claro, falando de Armagedon, no Armagedon não vai ter tido ainda o arrebatamento. E claro, o livramento do seu povo, efetivamente, dos crentes em Yeshua HaMashiach, vai ter o livramento. Não quer dizer que vai ser o mar de roda, mas vai ter o livramento. E o quarto ponto, aí já é a restauração da adoração verdadeira. Ok? Então, ou seja, nesse mundo milenar,
vai ser restaurada a verdadeira religião. Que hoje tem? Não, hoje não tem. Só aqui mesmo na igreja de Yeshua que a gente está lançando a semente. Mas quem lança, um é que planta e o outro é que colhe. Então, se a gente está plantando aqui, a gente não vai colher, na verdade, que a palavra de Deus tem que se cumprir. Um é o que planta e o outro é o que colhe, ok? Então, essa é a situação que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, de quê? De que haverão sobreviventes do Armagedon, ok? E que haverá realmente um arrebatamento, mas só dos fiéis, os crentes em Yeshua HaMashiach. Agora os judeus, como eles não, em sua maioria, né, não creram, então não vão ser arrebatados. E Jesus prometeu a morada celestial, na casa de meu Pai é muita morada para os seus discípulos. Aqueles que não creem não serão arrebatados. Mas como o Eterno cumpre as suas promessas, ou seja, ele vai fazer a manobra para com Israel e cumprir as suas promessas, né? De restauração, a promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó, ele vai cumprir sem problema. Então, deixa eu ver se dá para dar um resumo aqui, ó. Primeiro, Armagedon, depois retorno de Yeshua, ressurreição dos fiéis mortos em Cristo, depois o arrebatamento, depois o milênio, ok? Nesse milênio, sobrar a restauração da verdadeira adoração, Israel como centro do mundo, ok? Mas isso não é o fim ainda. Por quê? Porque depois do milênio, aí Satanás vai ser solto, ok? Para enganar as nações de novo. Veja como ele é... Porque no milênio ele vai ser preso, né? Mas, ou seja, preso, ser impedido de atuar. Então depois ele vai ser solto para enganar as nações na sua rebelião final. Então, e após a sua derrota final, ele vai para o lago de fogo, para destruição, ok? Então, só que antes, após o Armagedon, você lê lá no Apocalipse 19, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. A besta e o falso profeta, eu vou explicar depois o mistério, tá? Assombroso o mistério, que é a destruição das falsas religiões. Inclusive, a cristandade, cristianismo ocidental também, será o fim. Okay? Não estou dizendo que as pessoas vão ir para o inferno. O rebanho de Cristo tem nada a ver com isso. Okay? Mas todos os responsáveis, ideologicamente, dessa parafernália, aí vão trator. Okay? Bem como a religião em si é trator. Entendeu? Vai ser destruída. Então Satanás é solto e vai ser derrotado finalmente. Okay? E teremos a segunda ressurreição, né? Aí sim, segunda ressurreição, todos os demais que não os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão ser julgados, ok? E depois aí o novo céu e a nova terra, porque os primeiros já passaram, ok? Então, segunda ressurreição, Apocalipse 20, 13. É o novo céu e nova terra, Apocalipse 21, verso 1, né? Se eu não me engano. Novo céu e nova terra. E, por final, nesse novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, que é a morada celestial dos santos, né? Onde estavam os santos ressurretos e arrebatados, né? Junto com Yeshua HaMashiach, né? No seu reinado milenar, que é a esposa, né, do Cordeiro, a nova Jerusalém. Desce do céu, né? Para a nova terra, Apocalipse 21. Então, quando a Bíblia diz que os justos herdarão a terra para sempre, e quando vocês me falam em Olam, Rabô, mundo vindouro, o verdadeiro é esse. Ou seja, é a nova terra. E haverá uma nova terra, ok? Então, notem que esse conceito de Olam, Rabô, mundo vindouro, ele pode até ser dividido em duas partes, né? Você tem no entremeio o milênio, né, que é a restauração de Israel e da adoração verdadeira, e junto ao governo celestial de Yeshua HaMashiach e seus remidos, e vai finalizar com a nova terra, no Apocalipse 21. Então a gente precisa olhar com muita calma Apocalipse 20, Apocalipse 21, conjugar com esse Zacarias 14, conjugar com 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, conjugar com 1 Coríntios 15, que a Bíblia assim, você tem que conjugar vários pontos para poder bater certinho, ok?
Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação aqui. Ai, 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 ai. Então, essa história de que, como eu disse, hoje, Lucas 23:43, hoje estará comigo no paraíso. Ele diz, esse paraíso que ele prometeu estar hoje com o ladrão é o seio de Abraão, que é o Gan Eden. Não, na realidade, eu já expliquei, o idioma grego, ele não tem a variedade linguística que nós temos aqui no português, por exemplo. Então, considerando que os mortos não sabem nada, ok? O mais provável e coerente, de acordo com a Bíblia, é que o Senhor Yeshua disse ao ladrão, ao salteador, te digo hoje, te prometo hoje, estarás comigo no paraíso, algum dia. Tá? Por quê? Porque o ladrão, não era um ladrão, um bandido que estava... Sim, era um bandido que estava pendurado ao lado dele, mas o ladrão reconheceu ele. Reconheceu que ele era realmente o Messias, ok? Reconheceu. E muitos sacerdotes que deveriam ser santos, né, sacerdotes religiosos, não o conheceram. Entendeu? Então, quem que era o bandido de verdade? Certo? Então, essa é a grande questão. Então, te prometo hoje, estarás comigo no paraíso, algum dia. Que dia é esse? Quando da ressurreição e do arrebatamento, né? Que é quando do retorno de Yeshua. Então, deixa eu ver aqui. Vou passar o resumo de novo, pra gente ver, resumo da coisa. Primeiro, Armagedon, Apocalipse 19. Depois, retorno de Yeshua HaMashiach, também Apocalipse 19, segunda parte. Ressurreição dos mortos em Cristo, que é a primeira ressurreição. Apocalipse 24:6, 1 Tessalonicenses 4:13-18. Aí, ressurreição e arrebatamento para a morada celestial. Ok? Nova Jerusalém. Depois tem um milênio. No milênio, Israel vai ser restaurado como centro do mundo e restaurada a verdadeira religião, a verdadeira adoração, tal qual o profeta Zacarias, capítulo 14, no final do capítulo, ok? Esse Zacarias 14 que trata bem disso, trata do Armagedon, do retorno de Yeshua, do livramento, do Eterno pelejando a favor de seu povo, ok? E da restauração da verdadeira adoração, ok? Então aí você tem um milênio, certo? Aí nesse milênio aí, você tem os ressurretos, tal qual Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele vai voltar para ressuscitar e buscar, né, esses seus discípulos ao céu também. Ou seja, é o mesmo trâmite de Yeshua HaMashiach, mesmo trâmite. Aí nesse milênio, o que sobrar de todas as nações, né, Israel restaurado e restaurada a verdadeira religião, no reinado celestial de Yeshua. Depois vai ter a rebelião final de Satanás, que vai ser solto, né, e destruído, né, e vai ser solto e será vencido finalmente. Aí a segunda ressurreição, julgamento dos demais mortos, julgamento de todos que restaram, e depois disso, aí sim, a morte aniquilada, né, haverá um novo céu e a nova terra. E a nova Jerusalém vai descer do céu, ok? Aí sim, uma nova terra, os justos herdarão a terra, o mundo vindouro, Olam Rabô, aí sim, ok? É isso que eu estou falando. Então, estou encerrando aqui esse episódio, esse bloco, eu chamo assim de bloco 1, que são o bloco dos imortalistas, que são aqueles que creem na imortalidade da alma. Eu citei aqui católico, evangélico, e citei aqui essa que é uma das doutrinas do mundo judaico-messiânico, né? Ou judaico-cristão, como queira. E resumo para vocês, meus queridos, a imortalidade da alma não é um ensino bíblico, ok? Ao contrário, afronta a Bíblia e anula a ressurreição. A imortalidade da alma é, na verdade, o velho, isso é espiritismo de Satanás, impregnado no cristianismo e no judaísmo apóstatas. Abandone essa porcaria que vocês vão ser responsabilizados. Okay? Vocês doutrinadores, vocês teólogos, é com vocês. Vocês é que estão enganando o rebanho sagrado do Senhor Yeshua, que custou caro
custou o sangue dele, entendeu? Então, assim, Deus não mandou ninguém para avisar. Você tem certeza? Tem certeza que não? Então, estou falando com vocês. Estão no erro, estão na vacilação. Estão dando uma de romano, né? De vacilão, entendeu? Então abandone a filosofia grega, reveja alguns pontos, vê direitinho, porque o negócio vai pegar com vocês, entendeu? Então o negócio é para valer. Isso aí não é brincadeira, não. O rebanho do Senhor Yeshua não é brincadeira para criança, entendeu? Para usar a parábolazinha do rico lá, afrontar a Bíblia em contradições, escolher um verso e anular outros 20, não é brincadeira de criança, ok? Então vamos tomar cuidado. Mas aí vem, a partir do próximo episódio, vai começar o bloco 2. Vamos dar uma analisada aí, ver o que a gente tem. Testemunho de Jeová e Adventista do sétimo dia. É o mesmo esquema, vamos analisar, vamos criticar ou vamos elogiar se tiver que elogiar e por aí vai. Um abraço, fiquem com a Shalom de Yeshua HaMashiach, vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, fiquem com a Shalom.